Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, tá bom? Aqui o versículo 4, ele começa o segundo relato da criação que Deus fez. Ou seja, Gênesis capítulo 1 inteiro e depois mais o versículo aqui de Gênesis capítulo 2 até o versículo 3 é a conclusão da obra que Deus ele faz do relato da criação. E aqui então no versículo 4, então são dois relatos que nós temos dentro do livro de Gênesis sobre a criação. E começando aqui em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4, é dito esse segundo relato. Esse segundo relato, ele vem com mais detalhes, ele vem com foco na criação do homem, detalhes como o jardim do Éden, ele vai trazer alguns detalhes bem importantes para nós. Sempre é bom estudarmos as escrituras com algumas perguntas. E aqui eu trouxe duas perguntas que nós vamos estar estudando e respondendo dentro aqui. Tá bom? As perguntas vão ser feitas agora, mas dentro do estudo já vai estar sendo respondida aqui. Então, a primeira pergunta é aqui, ó. Por que um relato detalhado da criação é importante para entender nossa relação com Deus? Esse que é o foco. Outra pergunta é como esse relato, né, esse segundo relato que vamos começar a estudar hoje, como esse segundo relato ele prepara você para um estudo mais profundo sobre o propósito do homem nesta terra. Então, dito essas duas perguntas, vamos agora para o texto estudar e ver o que nós podemos aprender. Então, vamos aqui começar o versículo 4. Gênesis 2, versículo 4, diz assim: essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Acabou o versículo, né? Bem curtinho aqui. Bom, aqui então o Senhor ele faz um resumo de toda a criação que Deus ele fez aqui. Então esse verso ele resume o que nós já estudamos em Gênesis capítulo 1, tá bom? Todinho ali ele faz esse resumo. Ele atua uma narrativa posterior, ou seja, o que vai começar aqui a partir do próximo versículo é uma narrativa dentro do que já foi criada. É como se nós pegássemos um binóculos, uma lupa, né, algo e crescesse os olhos no detalhe da criação que o Senhor vai estar falando aqui, tá bom? Mas aqui ele já resume essa narrativa de Gênesis todinha aqui que o Senhor deu a origem, né, aos céus e à terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, né? O versículo ele é bem curto aqui. Esse verso, então, ele reafirma que Deus ele é o criador de tudo também, dos céus, da terra, da humanidade, de todas as coisas aqui. É um resumo. Aqui, então, no versículo 4, ele introduz esse relato complementário, né? Ele vai complementar o relato da criação, então ele dá esse resumo aqui para começar a focar na parte principal. Bom, aqui então é importante algumas coisas que nós devemos ver aqui. Aqui no segundo relato, né, da criação, a gente vai ver um Deus mais relacional, junto com o homem, tá bom? É algo bem importante. Tem até uma mudança aqui que eu quero estar compartilhando com vocês aqui. A mudança aqui no versículo 4, quando diz aqui, ó, essas são as origens do céu e da terra quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Aqui tem uma diferença. Em Gênesis capítulo 1 fala Deus, tá bom? Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 4, aqui fala Senhor Deus, tá bom? No português não parece grande coisa, parece apenas uma maneira respeitosa, né? Até mesmo as pessoas falam com outras pessoas, né? Dizendo assim, tem que chamar respeitosamente a pessoa de Senhor, né? Mas não é isso que está dizendo aqui, é que a tradução veio como Senhor. A palavra em hebraico aqui é justamente
Não dá para soletrar, né? Mas ela foi transliterada para Jeová. É a palavra Jeová. Essa palavra que está escrito Senhor aqui, ela significa Jeová. Então, se fosse para ler aqui da maneira certa, no hebraico, aqui ficaria, fala de, a palavra Deus significa Elohim. Então, aqui nós temos um nome composto, tanto Jeová e Elohim, tá bom? Aqui é algo que nós vamos compreender. Está falando do mesma pessoa, o mesmo ser, a gente vai ver aqui. Mas aqui em Gênesis capítulo 1 é chamado só de Elohim. E aqui, nessa parte relacional, conforme nós estamos estudando, a gente vai ver que Deus, ele apresenta Jeová, né, para quem? Jeová é Jesus Cristo. Para Adão, né, ele instrui, é por meio de Jeová. Aliás, essa terra aqui foi feita por Cristo, e aqui o Pai Celestial, ele instrui Adão a ouvir Jeová, né? É isso que nós vamos estar estudando aqui ao longo dessa semana. Inclusive, o versículo de amanhã já vai trazer no plural aqui as frases, né? E nós observamos, tudo no plural, significando que não é só um Deus, mas era mais de um Deus. Né? Nós cremos que o Pai Celestial é um Deus e Jesus Cristo também, ele é um Deus. Então aqui tem esse significado importante para nós aqui, tá bom? Nesse relato. Uma diferença aqui que nós podemos ver na questão dessa mudança, eu até aconselho vocês pegar aqui, se tiver tempo, a descrição do vídeo que eu coloco. Porque na descrição, aí está escrita a maneira certinha, né? Jeová aqui, às vezes não dá para pronunciar. Essa palavra Jeová que nós temos, então, ela é uma palavra transliterada, né? Para se dizer essa palavra aqui, Senhor. Então, muito do que você vê no Velho Testamento escrito Senhor, na verdade, ali, os judeus, né, eles trocaram o nome do Senhor, que seria para nós transliterado Jeová, trocou para a palavra Senhor, tá bom? Em respeito ao nome do Senhor, eles colocaram ali a palavra Senhor, mas o nome mesmo é Jeová, tá bom? Então aqui a gente vê essa questão aqui. Então em Gênesis capítulo 1, a gente vê ali na questão o nome somente Elohim, que significa ali criador. A palavra Elohim significa Deus, ou no plural deuses, tá bom? Pode ser tanto no singular como no plural, né? Então pode ser deuses. Bom, então a palavra Elohim ela é aparecida ali como criador em Gênesis 1. Já em Gênesis 2 aqui, o capítulo 2, o versículo 4, fala essas duas coisas, né? Jeová, Elohim. Aqui seria o que nós conhecemos na nossa língua como um nome composto. O que é um nome composto? É uma pessoa que tem dois nomes. Por exemplo, Antônio Marcos. Antônio é um nome e Marcos é um outro nome, é um nome composto. A pessoa tem um nome composto por dois. Tá bom? O meu próprio nome, né, ele é composto. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Então, Claudiano também existe pessoas como o primeiro nome chamado Claudiano. Então, o meu nome torna-se um nome composto também. Então, aqui em Gênesis 2, versículo 4, é um nome composto do Senhor, tá bom? Então, na tradução aqui vem Senhor Deus, né? Para nós aqui no português, mas na verdade está dizendo Jeová Elohim. É esse o sentido aqui da tradução. Qual que é um dos significados para nós aqui? O foco, né? O foco em Gênesis 1 é que ele é o criador do universo, da luz, do firmamento, dos astros, dos mares, né? É uma linguagem cósmica. Já Jeová Elohim aqui apresentado nesse capítulo aqui, ele é mais relacional. Aí tanto que o relato muda o foco. Né? O foco já não é a criação olhando de um modo cósmico, mas ele é mais relacional. Vai falar aqui do jardim do Éden, da formação de Adão, do sopro da vida, dos mandamentos, tá bom? Vai falar do casamento,
relacionamento direto de Deus com o homem. Ele se envolve ali nessa parte. Então eu acho muito legal essa aqui, né? E no hebraico, então, dá para ver essa mudança, tá bom? E aí eu estou compartilhando aqui com vocês o significado dessa mudança. Vamos lá para o próximo versículo aqui, que é Gênesis capítulo 2, versículo 5, que diz assim: E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque o Senhor Deus, ou seja, Jeová Deus, Jeová Elohim aqui, não tinha feito chover sobre a face da terra, e não havia homem para lavrar a terra. Bom, aqui, esse relato parece aparentemente um pouco contraditório, porque o Senhor havia criado as plantas ali, as ervas, e aí esse relato ele fala toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Como que Deus criou toda a planta do campo que ainda não estava na terra, né? Parece um pouco contraditório aqui. Depois ele vai falar que essas plantas ainda não brotaram e cita a chuva que ainda não havia vindo sobre a terra. Esse relato aqui, ele deve ser lido justamente com Moisés, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5, na qual Moisés, ele compõe ali, né, no livro de Moisés, falando que Deus criou todas as coisas espiritualmente primeiro, tá bom? Então ele está falando de um relato espiritual. Deus primeiro criou todas as coisas espirituais, inclusive nós, né? Nós já existimos espiritualmente e depois nós nascemos nessa terra aqui. Então, tudo foi criado espiritualmente primeiro. Aí traz um foco melhor aqui, né, para o versículo, tá bom? Então, não é uma contradição, é uma mudança de perspectiva aqui que nós temos. Vamos lá, aqui também, nós vemos aqui que não havia o homem para lavar a terra, né? Ou seja, aqui o que nós podemos aprender com isso, né? Que o homem, ele não é um detalhe tardio, não é que Deus esqueceu de fazer o homem. É que ele está preparando a terra, toda essa criação, para criar o homem. Então ele faz depois o homem ali. Então a terra ela fica pronta ali para receber o homem. Esse que é um dos pontos aqui. Aqui também, vamos passar para o próximo versículo, que é o versículo 6, o último que nós vamos ler aqui. Mas ele é bem pequeno, acho que dos versículos que nós vamos ler aqui, ele é o menor, mas ele tem uma profundidade também para aprendermos alguma coisa, né? E diz assim, né? E um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, novamente aqui. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. O vapor aqui, que vapor é esse, né? Será que esse vapor aqui é o que é descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6 ao 7, que é a separação das águas que o Senhor faz? Não, não é. Aqui é algo mais micro, né? Mas menor no sentido da terra ali. É algo que o Senhor criou para regar a terra, tá bom? Então a resposta seria não. Então em Gênesis 1, né, o que nós vemos ali é uma estrutura do mundo, né, na questão da separação das águas que há na expansão. Aqui em Gênesis 2, é uma preparação para o jardim. Né? Aqui está falando que esse vapor, ele subiu na terra, regando a terra. O vapor, ele é uma das formas da água, né? Normalmente a gente aprende nas escolas, pelo menos na minha época, né, os 3 estados da água: líquido, sólido, né, quando vira gelo, e gasoso, que seria o vapor. Existem outras formas de água também. A quarta seria em plasma, né, como se fosse um gel também, é um outro tipo de substância da água, e água em gel, né? Enfim, aqui uma dessas fórmulas da água aqui seria esse vapor. E aqui está mostrando que esse vapor ele estava preparando a terra para o plantio, para que a semente ela começasse a produzir. É o meio aqui que o Senhor coloca. Então o vapor aqui mencionado, ele não é a chuva, né? O próprio texto, ele menciona lá em Gênesis 2,
capítulo 2, versículo 5, que nós não vamos ler hoje, né, que fala que Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Então, esse vapor não era a chuva, tá bom? Aliás, antes da queda, não existia a chuva, né? Antes da queda aqui, então, essa água que brotava da terra ali para regar a terra, para preparar ali, para brotar as plantas e assim por diante, então, é uma água que não dependia do clima, porque não havia caos antes, né? Tempestades, trovão, não havia nada disso antes da queda, tá bom? Então, não havia tempestades. E então, para regar a terra não tinha essa dependência de tempestades, chuvas, de fatores climáticos, essas coisas todas aí, né? O que nós vemos aqui é como se fosse um fenômeno, igual a quando nós acordamos de manhã e a relva, né? As plantas estão molhadas ali, né? Há um fenômeno que molha ali mesmo sem ter chovido, tá bom? Nós chamamos esse fenômeno de orvalho, né? O orvalho ali, aí o sol nasce rapidinho, aquele orvalho se dissipa ali, tá bom? Mas há um fenômeno entre a atmosfera assim que molha. Só que esse fenômeno aqui descrito no versículo 6 é algo que vinha da terra. Aqui o que nós podemos aprender? O que é importante para nós aqui, tá bom? Aqui, o que é aqui para nós seria que Deus prepara, Ele mesmo sustenta, Ele mesmo organiza todos os detalhes aqui, tá bom? Então, o próprio Senhor, Ele prepara a terra para o plantio, trazendo essa água, não dependendo de água de chuva ou qualquer outra coisa desse meio aqui, tá bom? Então é isso, né? Só queria compartilhar o meu testemunho de que a criação que nós estamos estudando agora é um dos 3 pilares, tá bom? Do plano que Deus ele fez para nós, né? Os 3 pilares. O primeiro pilar é a criação dessa terra. E nós estamos estudando agora sobre a criação, tá bom? Depois vai ver o segundo pilar, que é a queda, né? A queda não somente de Adão e Eva, mas da terra também, para uma condição é, que, que se estraga, que o tempo envelhece. Antes da queda, nada envelhecia, nada estragava, tudo era permanente, né? Até mesmo Adão e Eva, eles eram imortais, viveriam para sempre se não tivessem comido do fruto. E como o terceiro pilar, ou seja, o primeiro pilar é a criação, o segundo é a queda, o terceiro pilar é a expiação de Jesus Cristo. Então, por meio da expiação de Jesus Cristo, é concedido, no meio de nós progredirmos, nos arrependermos, procurarmos ser capacitados por meio da expiação de Jesus Cristo a melhorarmos e nos tornar mais semelhantes, né, ao nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. É também por meio da expiação que nós somos redimidos da morte física, tá bom? Para entrar em uma ressurreição gloriosa. É por meio da expiação de Jesus Cristo também que os nossos pecados, eles são perdoados, para que nós possamos ser santificados por Jesus Cristo por meio de sua expiação, para assim podermos habitar com Deus para sempre e nos tornar semelhante a Ele. Bom, é esse testemunho que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.